de tudo, e comigo não se pode brincar. Deus está falando, Deus está falando e ninguém quer escutar. Estamos pregando e dizendo, e o fim se aproxima, mas estão virando as costas. As montanhas estão desabando e as casas arrastando, famílias sendo separadas pela dor da morte que há muito soterram, levando sonhos, levando alegria, levando projetos. Deus mais uma vez está falando através da natureza. Está acontecendo quase a mesma história. Os rios se transformam, as ruas se alagam e as vidas vão embora. E a natureza geme, então ela reage, causando destruição e morte. O povo não entende, mas é a mão de Deus. Ele não aguenta mais. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. Deus está falando e ninguém quer escutar. Estamos pregando e dizendo que o fim se aproxima, mas estão virando as costas. As montanhas estão desabando e as casas arrastando, famílias sendo separadas pela dor da morte que há muito soterram, levando sonhos, levando alegria, levando projetos. Deus mais uma vez está falando através da natureza. Está acontecendo quase a mesma história. Os rios se transformam, as ruas se alagam e as vidas vão embora. E a natureza geme, e então ela reage, causando destruição e morte. O povo não entende, mas é a mão de Deus. Ele não aguenta mais. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa tarde a todos, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa cidade para anunciar o Evangelho. Estava no trabalho, saí do trabalho e vim aqui para anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, a verdade, para que todos venham chegar ao pleno conhecimento da verdade, para que venham ter a salvação da alma. Jesus, Ele tem dado uma ordem. No livro de Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, Jesus disse: quem não crê será condenado. Então, que nesta tarde, você que está ouvindo a palavra de Deus ao som dessa caixa de som, que você venha dar ouvido à palavra de Deus enquanto você está tendo oportunidade, porque o dia de amanhã não pertence a você. O dia de amanhã não pertence a mim.
O dia de amanhã pertence somente ao Senhor. Então, nessa tarde, eu não vim aqui para pedir o seu dinheiro, eu não vim aqui para te convidar para ir para um templo religioso, eu vim aqui para anunciar a palavra de Deus, as Escrituras. Eu não faço parte de nenhuma denominação religiosa, porque tudo é comércio da fé. Jesus Cristo, Ele está voltando brevemente para buscar o seu povo, os seus escolhidos. E nesta tarde você está tendo a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus, enquanto você tem oportunidade. Livro de João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode entrar no reino dos céus. Ninguém pode entrar no céu a não ser por mim, disse Jesus. Jesus é o único caminho para salvar a humanidade. Jesus é o único caminho. Não tem outro caminho ao qual o homem deve ser salvo. A palavra do Senhor nos diz que há somente um intercessor entre Deus e os homens. E esse intercessor não é Paulo. Esse intercessor não é Antônio. Esse intercessor não é Pedro. Não é Aparecida. Não é Maria. Esse intercessor é Jesus Cristo. Somente Jesus é quem pode salvar a tua alma. Vamos ler a palavra do Senhor nessa tarde. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, capítulo 24, o versículo 37. Glória a Deus. Mateus 24, 37. Pegue sua Bíblia, chegue na sua casa e comece a ler a palavra de Deus. Chegue na sua casa e comece a ler as Santas Escrituras, porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de João, capítulo 5, no versículo 39, Jesus, Ele deu um mandamento para todos. Não importa a raça, não importa a religiosidade, Jesus diz: examinai as Escrituras, examinai a Bíblia Sagrada, porque julgai ter nela a salvação da tua alma. A salvação da tua alma não está em um pedaço de gesso. A salvação da tua alma não está em um boneco de barro, de gesso, de madeira. A salvação da tua alma está em Jesus Cristo. Somente Jesus é quem pode salvar a tua alma. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, eles não perceberam o que estava acontecendo ao vosso derredor.
assim será a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas não estão percebendo, as pessoas não estão dando ouvido à palavra de Deus, mas assim como foi nos dias de Noé, assim vai ser a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porquanto, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, se embriagavam, fornicavam, se prostituíam, até que veio o dilúvio. E aquela geração não percebeu, aquela geração não deu ouvido ao pregoeiro da justiça, aquela geração não deu ouvido a Noé, um simples homem que estava ali a construir aquela arca. Começaram a chamar Noé de louco, de doido. Quem é esse doido? Agora Noé endoidou. Não chove sobre a face da terra. Esse velho está construindo um barco, está ficando louco. Mas Noé sabia quem tinha falado com ele. Noé deu ouvido ao Senhor. Quando Deus falou com Noé e disse a Noé: Noé, eu vou destruir o homem que eu criei. Eu vou destruir esta geração. Porquanto o pecado e a iniquidade tem se multiplicado e chegado às minhas narinas, eu vou destruir o ser humano, desde o homem até o animal, as aves do céu e os répteis da terra. Tudo vai ser destruído. Eu vou enviar o dilúvio para destruir a humanidade, para destruir os viventes da terra. Mas aquela geração não deram ouvido, porque queriam continuar na bebedice, queriam continuar nas drogas, queriam continuar na prostituição, na idolatria, e não deram ouvido a Noé. Mas a Bíblia relata que passou-se 120 anos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até que Deus enviou o dilúvio sobre a face da terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Noé, ele deu ouvido à voz de Deus, mas aquela geração não deram ouvido, porque era uma geração rebelde, assim como a geração de hoje, uma geração rebelde, uma geração de incrédulos, que não querem mais dar ouvido à palavra de Deus. As pessoas são a geração de Tomé. Cremos que essa geração é uma das piores gerações. A geração do arrebatamento. A geração que vai adorar o anticristo. Está vindo aí. Um só governo vai governar sobre a terra. A Bíblia diz que aquele que não tiver a marca da besta será degolado, será morto. Portanto, aceite a Jesus nessa tarde, neste momento, enquanto você está tendo oportunidade, porque o dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a você. No livro de Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor nos diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo de Deus. Por isso que não adianta você querer esperar depois da morte
para ser pai rezar uma missa de sétimo dia, pagar uma missa de sétimo dia, achando que vai ir para o purgatório e vai ser purgado os pecados. Isso é uma grande mentira, porque a Bíblia deixa bem claro que após a morte segue-se o juízo de Deus sobre os pecadores. A Bíblia diz no Salmo 9, versículo 17, que os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. O inferno será um lugar de tormento, e tormento eterno. Por isso que Deus, por amor da tua alma, enviou a Jesus Cristo para dar oportunidade de salvação para a tua alma. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia relata que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus, o enviado de Deus, veio a este mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais os prazeres dessa vida do que a Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. Estamos vendo a geração de Tomé se multiplicando. As pessoas preferem acreditar num pedaço de barro, acreditar num pedaço de gesso, numa madeira, do que se prostrar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas preferem se prostrar diante de uma estátua feita pela mão do homem, do que se prostrar aos pés de Jesus. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. De qual forma você tem adorado a Deus? De que forma você tem buscado ao Senhor? Achando que se prostrando diante de uma estátua feita pela mão do homem, você está ali rezando para aquela imagem, achando que aquela imagem tem o poder de interceder por você. Mas a Bíblia relata, no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você ouviu?
Não é eu quem está falando, é a palavra, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Está dizendo para não fazer imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem na terra e nem nas águas debaixo da terra. O Senhor está dizendo: não te encurvarás a elas, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quando você está se prostrando diante de uma imagem de escultura feita pela mão do homem, isto é abominação a Deus. Isto é pecado diante de Deus. Pecado de idolatria. Porque a palavra do Senhor nos diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Somente a Deus prestarás culto. Não prestarás culto às imagens de escultura. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, comece a meditar na palavra de Deus, porque Jesus Cristo, Ele está voltando. E bom é que o teu nome venha estar escrito no livro da vida, para que você não seja condenado. Não pense que o inferno não existe, como muitos estão com a Bíblia na mão pregando e dizendo que o inferno não é real, que o inferno não existe. Por isso que as pessoas continuam no pecado, por isso que as pessoas não são libertas, porque acha que depois que morre vai para o céu, vai virar mais uma estrelinha lá no céu. Uma grande mentira. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus virá sobre os pecadores da terra. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem beber todas aqui nessa terra, fumar maconha, cheirar pó, você morre e vai para o inferno? De que adianta os prazeres desta vida? Eu achava que fumar maconha era maravilhoso, era bom, subir às alturas. Mas um dia eu encontrei Jesus e Ele me libertou dessa droga. Por isso que eu não me canso de falar do Evangelho, porque é o poder de Deus para libertar o pecador das garras do diabo. Aleluia, louvado seja Deus. O Evangelho é o poder de Deus para libertar o pecador. A Bíblia diz no livro de Romanos: como pois o povo desta cidade aqui vai ouvir a verdade? Como pois as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? E como pois pregarão se não forem enviados? Como é que você vai ouvir a verdade se o Senhor Jesus não me enviasse aqui para pregar a verdade para você? Sem querer saber do seu dinheiro, sem denominação religiosa, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus é quem pode salvar a tua alma. Veja bem, vim a trabalho, vim trabalhar, mas quando o Espírito Santo do Senhor nos comove para nós anunciar o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Faça chuva ou faça sol, faça frio ou faça calor, temos que anunciar o Evangelho, porque almas estão descendo ao abismo, almas estão descendo ao inferno nesse exato momento. E cadê os pregadores dessa cidade?
Cadê os padres, os papas? Cadê os pastores? Cadê? Estão esperando o seu dinheiro? Lógico. Por isso que temos que abrir os ouvidos para a palavra da verdade. Temos que abrir os olhos para que nós não venhamos ser guiados por cegos. Porque a palavra do Senhor nos diz que não tem como um cego guiar outro. Ambos cairão no abismo. Ambos cairão no mesmo buraco. Então abra os olhos nessa tarde. Jesus está falando com você, para que você venha deixar a idolatria, deixar a feitiçaria, deixar o pecado nessa tarde. Deixe. Siga Jesus. Jesus, ele estava andando e ali chegou alguns jovens e começaram ali a seguir a Jesus. Jesus começou a dizer: quem quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É abandonar o pecado, é abandonar tudo aquilo que vai te levar à condenação eterna. Aí um disse assim: Senhor, deixa primeiro eu me despedir dos meus familiares, depois eu volto e te sigo. Deixa primeiro eu ir lá se despedir do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus tios, depois eu venho e sigo. Jesus disse: quem colocar a mão no arado e olhar para trás, não é apto para entrar no reino dos céus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí outro também diz, porque ali havia morrido o pai dele. O pai dele tinha morrido naquele dia. No dia em que Jesus disse para ele: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o pai daquele jovem tinha morrido. Ele disse: Senhor, deixa primeiro eu ir sepultar meu pai, deixa primeiro eu ir lá no cemitério enterrar meu pai, depois eu volto e sigo o Senhor. Jesus falou a mesma coisa: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você vem e me segue, porque quem colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Jesus Cristo ali anunciando o evangelho de salvação, de vida eterna, porque o evangelho verdadeiro não é aquele que diz que você vai ser um homem próspero, não é aquele que diz que Deus vai te dar um carro. O evangelho verdadeiro não é aquele que diz que você vai ficar rico. Deus vai te fazer você o homem mais rico da terra. Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar uma casa. Que evangelho é esse? Sabe o que Jesus começou a pregar e a dizer em Mateus capítulo 4? Vamos ler. Mateus capítulo 4. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Louvado seja Deus. O evangelho de Jesus Cristo é arrependimento. O evangelho de Jesus Cristo é arrependei-vos.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o fim está próximo. Jesus está voltando. E bom é que o teu nome venha estar escrito no livro da vida. Porque se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, não tem como entrar no céu de glória. Aleluia. Louvado seja Deus, porque haverá uma grande separação naquele grande dia. A Bíblia diz que os bodes vão ficar à esquerda, as ovelhas à direita. Quem praticou a justiça, quem andou segundo a palavra de Deus, quem obedeceu os seus mandamentos, vão estar à direita. Porém, aqueles que não deram ouvido, os rebeldes, os fornicários, os adúlteros, os mentirosos, os assassinos, os beberão de cachaça, aquele que fuma um baseadinho, vai chegar perante o Senhor e vai botar para a esquerda. Tem outros aí que também vai estar do lado esquerdo. Muitos do que não estão mais pregando a verdade. Muitos que estão com a Bíblia na mão, só pregando a prosperidade. O evangelho da prosperidade. Não estão mais pregando o arrependimento. Vão chegar perante o trono do Senhor e vão dizer, quando Jesus colocar eles do lado esquerdo: mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu revelei em teu nome, eu fiz muitos milagres em teu nome, eu disse cesta básica em teu nome, eu visitei as pessoas ali em teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade, vós que praticaste o pecado, a mentira, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim. Qual é a mensagem que você quer ouvir quando chegar perante o Senhor Jesus? É apartai-vos de mim? Ou é seja bem-vindo, entrai pela porta que estava preparada desde a fundação do mundo? Qual é a mensagem que você quer ouvir do Senhor Jesus? Aparta de mim. Será lançado um lago de fogo e enxofre, aonde é a segunda morte. Mas Jesus, nessa tarde, está te dando a oportunidade de você entregar a tua vida. Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, todos vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o descanso para vossas almas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O descanso, jovem, para a tua alma não está na maconha. O descanso para a tua alma não está na cerveja, na pinga. O descanso para a tua alma não está nas baladas da noite. O descanso para a tua alma não está no funk, não está na prostituição. O descanso para a tua alma está em Jesus Cristo. E Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que